Irmãos, o culto de missões e o Espírito Santo me conduziu a uma palavra também no livro de Atos, assim como o presbítero Júnior fez uma leitura aqui no capítulo 8. Mas antes de fazer uma leitura bíblica, eu quero trazer uma reflexão sobre o tema posto no capítulo 8, perseguição. Atualmente, segundo a missão Portas Abertas, há 340 milhões de cristãos sofrendo perseguição em todo o mundo. 340 milhões. A missão Portas Abertas é uma missão que há mais de 60 anos dá suporte especificamente a cristãos perseguidos no mundo. Fundada pelo pastor André, o irmão André, brother André, como alguns falam, e ele já está com 93 anos. Ele ficou conhecido como contrabandista de Bíblias, porque mediante aquele processo lá na Cortina de Ferro, ele foi a uma igreja, ele foi cultuar com a igreja na Polônia, e ali ele viu que os irmãos não estavam com a Bíblia impressa, e ele disse: os irmãos aqui não usam Bíblia não, é? Ele descobriu que os irmãos estavam proibidos de ter a Bíblia impressa para cultuar a Deus, adorar, fazer o devocional. E aí ele decidiu se tornar um contrabandeador de Bíblias. Usou um Fusquinha, um carro emblemático, né, para nós homens principalmente que gostamos de carro. Usando o seu Fusquinha, ele enchia o Fusquinha de Bíblias e levava lá para os irmãos que não possuíam a palavra de Deus. Há uma história contada, e eu ouvi há muito tempo atrás, que não era a respeito dele. Naquela época eu não sabia que era a respeito dele, do irmão que, levando Bíblias no carro, para em uma escolta de militares, e quando os militares abrem o carro, eles não veem Bíblias, eles veem tomates e dizem: leve logo esses tomates para onde o senhor está indo, senão eles vão apodrecer. Essa história é referente ao irmão André. E eu tive a oportunidade de recentemente estar com a missionária da missão Portas Abertas, e de tantos testemunhos desse tema do capítulo 8 de perseguição, eu lembro de que uma jovem foi presa por causa da sua fé e foi levada para um presídio masculino, sendo mulher. E ali naquele presídio ela fazia a mesma coisa que os nossos irmãos em Atos, como Paulo e Silas faziam quando estavam presos. Ela cantava. Como ela não era brasileira, possivelmente ela poderia cantar no idioma que ainda é considerado a língua universal do mundo. E eu vou tentar cantar aqui uma estrofe desse hino, pensando eu que ela cantava assim: na cela. On the hill, far away, stood the old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where it did that at the best, for a world of lost sinners was his land. So I will cherish the old rugged cross, till my troughs at the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and extend it someday for a crown. E a irmã cantando, e a melodia saía como aquelas coisas dos desenhos animados, a fumacinha da comida, não tem? O louvor saía tocando vidas e vidas naquele lugar. Os responsáveis por aquela prisão tiveram raiva da irmã, porque o louvor estava estremecendo o coração daqueles presidiários. Decidiram pegar a jovem e grampearam a boca da irmã. E você acha que ela fez o quê? Negou a Cristo? Ela arrumou uma estratégia para louvar a Deus, mesmo com a boca grampeada.
E ela fazia assim, ó. Você tentar fazer isso comigo, imagina que você está como ela, a boca está grampeada, simplesmente porque você estava louvando a Deus. Se você quiser simular, pode até fazer um biquinho, porque eu acho que a boca grampeada fica mais ou menos assim. Nesse estilo. Quero ver se a igreja está cantando. Depois de um tempo, houve uma denúncia de direitos humanos porque uma mulher estava presa em um presídio masculino. E Deus libertou a nossa irmã. Aleluia! E aí a Missão Portas Abertas interviu, fazendo a cirurgia de restauração da boca da irmã, dando esse suporte como missão voltada para o público de irmãos e irmãs perseguidos e perseguidas em todo o mundo por causa da fé. Eu imagino que ninguém vai grampear sua boca porque você louva a Deus. Então por que você não louva? Por que você não adora? Por que você não se entrega? Por que você não se lança como um nadador à beira da piscina, que o gosto é mergulhar? E quanto mais fundo, mais gostoso é o mergulho. Então mergulhe na intimidade com Deus, sem que precisemos passar por uma perseguição. Porque eu tive o privilégio agora de escrever pela primeira vez para o jornal Herói da Fé. E o pastor Isaac Pinto, secretário da Serep, deixou um tema livre. E eu coloquei o tema daquilo que escrevi ali naquele artigo, dizendo assim: 2 coisas que a igreja precisa fazer e uma coisa que a igreja precisa sofrer. E eu naquele artigo vou na contramão daquilo que eu não quero passar. E eu não vou falar sobre as 2 coisas que a igreja precisa fazer aqui agora. Você vai pegar o jornal quando chegar e vai ler, por gentileza. Mas a coisa que a igreja precisa sofrer, por incrível que pareça, no Brasil, é uma real perseguição. Porque eu fico assim, fazendo uma análise da nossa igreja brasileira evangélica, e parece que só uma perseguição poderia curar as mazelas que nós estamos experimentando nos nossos dias. A perseguição não faz mal. A perseguição nutre a força da igreja do Senhor Jesus. Eu espero que não aconteça, porque eu não quero ter boca grampeada, levar paulada, ter meu filho assassinado. Na Colômbia, os guerrilheiros, eles pegam jovens para treiná-los para serem guerrilheiros. E quando os jovens estão treinados, existe a prova da OAB da guerrilha. A prova final é o jovem ir para uma cidade onde tem uma igreja evangélica, procurar saber quem é o pastor daquela igreja e assassinar o filho daquele pastor. Só entra na guerrilha na Colômbia, no teste final, quem mata o filho de um pastor. Por isso que a Colômbia, assim como o México, no contexto da América Latina, são os 2 países que estão na lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. Então, na América do Sul, se tiver de orar por um país, ore pela Colômbia. E na América Latina,
pelo México. Eu quero ler Atos 10, do versículo de número 17 até o versículo de número 27. Se você pode, se coloque de pé. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: escute, aí estão 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinham convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Quando Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Olhe para cá. O tema da mensagem nessa manhã é aspectos evangelísticos contidos em Atos 10. Eu não quero aqui, não é minha pretensão, trabalhar todos os aspectos evangelísticos do texto. O texto é uma riqueza aqui de informações bíblicas, mas a gente vai caminhar dentro do tempo que nos é disponível, para que nós possamos trazer à igreja uma palavra que edifique sua vida espiritual. Eu quero que você saia daqui amando mais a Deus e a palavra dele como nunca antes você amou. Amém? Que o Espírito Santo nos incendeie nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. O livro de Atos, apesar de não ter sido escrita pelos 4 evangelistas, apenas por Lucas, o evangelista Lucas também escreve Atos, é a continuidade dos evangelhos. Quem lê os evangelhos precisa mergulhar em Atos. Você talvez saia da piscina de uma profundidade. Você quer mais profundidade bíblica? Da piscina dos evangelhos, pule na piscina de Atos. Da piscina de Atos, você pula na piscina das epístolas, das cartas. E como vai ficar uma piscina para você mergulhar, não é possível que você não vai ter coragem, depois de ler os evangelhos, Atos e as cartas, não mergulhar na piscina de Apocalipse. Então, quando você lê os evangelhos, a conclusão daquilo que você acompanha sobre a pessoa de Cristo é concluída nos Atos dos Apóstolos. Como o Espírito Santo é uma pessoa extremamente importante na vida da igreja, e o Espírito Santo é citado diversas vezes no livro de Atos, inclusive no texto que nós lemos aqui, porque o Espírito Santo falou diretamente com Pedro no versículo 19. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse. E quando eu fui ovelha do pastor Edivaldo Amorim lá no campo de João Pessoa, ele, quando ia ler o livro de Atos, ele sempre fazia uma referência dizendo assim: este livro também
poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque você percebe que ele está atuante em todas as ações dos apóstolos, dos irmãos e da igreja em geral. Portanto, sua vida cristã só é completa se você tiver a direção do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente vai ficar meio que deficientes visuais, tentando achar algo ou encontrar o caminho. Aí vai ser difícil. Mas quando o Espírito Santo, nós nos relacionamos com ele, o evangelho fica leve. Como disse o Senhor Jesus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Lucas é o escritor do livro de Atos, um livro histórico. Quem gosta de história deve ser apaixonado por este livro. E o Espírito Santo é uma das pessoas mais citadas nesse maravilhoso livro. Dos apóstolos ganha-se destaque Pedro, até mais ou menos o capítulo 12, e a partir do 13 a gente sabe que Paulo é o apóstolo de mais referências no desenvolvimento da igreja. Inclusive as suas viagens missionárias estão registradas no livro de Atos. Amém ou não amém? Como diz o pastor Heitor Frugo ali. Amém. Queridos, primeira coisa que eu quero destacar aqui, no versículo 23, é que Pedro cumpre a tarefa evangelística na casa de Cornélio, acompanhado dos irmãos de Jope, da igreja local onde ele estava hospedado. Então, o trabalho evangelístico que a igreja precisa realizar, ela não pode ser feita por um, ela precisa ser feita com todos participando verdadeiramente. O versículo 23 vai dizer assim, 23. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite, os enviados de Cornélio. Mas o texto vai seguir dizendo assim, no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Ou seja, o apóstolo não fez a obra sozinho. O pastor Edivan não pode fazer a obra sozinho. O representante de missões ou a representante de missões do campo não pode fazer a obra sozinho ou sozinha. A igreja precisa se mobilizar para cumprir a missão que Deus nos deu como tarefa especial da igreja, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus, que salva, liberta e aponta para o homem o caminho certo para o céu. Nós não queremos ser heróis. Douglas Gonçalves tem uma palavra muito interessante sobre ser heróis ou fazer heróis. Cristo, tão divino quanto ele é e quanto ele era, mesmo encarnado, não fez a obra sozinho. Ele montou uma equipe de 12 homens para treinar os 12, porque ao momento que ele ascendesse aos céus, a igreja não morreria com a ascensão de Cristo. E a igreja não morreu porque você está aqui sendo parte da igreja de Cristo. Fruto da igreja treinada pelo Senhor Jesus, que depois vieram os pais apostólicos e depois vieram os outros irmãos e chegamos aqui em 2021 para a glória de Deus. Então, se existe um aspecto interessante para destacarmos no texto quanto à questão evangelística, é que a tarefa evangelística não se faz sozinho e nem sozinha. A intenção de Cristo não é fazer de nós um herói ou uma heroína que diz assim, aquele é mais crente que todos. Prega mais, evangeliza mais, ora mais, lê a Bíblia mais. A nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade, se possível, coletiva. Se possível, coletiva. Porque se você refletir comigo agora, você sabe qual é o culto que está subindo a partir desse templo para o céu? Não é o meu, é o nosso.
Eu estou adorando a Deus aqui enquanto prego a palavra, você está adorando a Deus aí enquanto ouve a palavra, enquanto guarda a palavra na mente para descer para o coração e obedecer. Nós estamos adorando juntos. O evangelho não é um evangelho para nos lançar diante de um pódio e sermos o herói ou a heroína da igreja de Cristo Pentecostal Internacional em Água Fria, não. Vamos fazer a tarefa juntos, irmãos? Vamos cumprir a tarefa de Deus juntos? Talvez na hora que a igreja sai para distribuir um sopão, você não queira literalmente entregar o copo com o sopão, mas você pode ser aquele que vai estar na retaguarda, intercedendo para que não haja ação do império das trevas que atrapalhe o trabalho da igreja. Ou você pode ser aquele que vai estar fotografando. É um trabalho em equipe. Esses dias eu tive uma experiência em Palmeira dos Índios, que é de onde eu sou natural. Sou palmeirense 2 vezes. Quem for sabe o que entende o que eu estou dizendo. Então, nós fomos evangelizar em um bar prostíbulo. Não é só para a turma beber a cerveja. É para se prostituir aquele ambiente também. E fomos, eu representando o ICPI Aracaju, tinha os representantes da ICPI Sede Palmeira, tinha de uma congregação chamada Estrela de Alagoas, tinha a missionária de lá. Nós fizemos uma parceria de igrejas. Mas quando o evangelismo começou, eu percebi que 2 bêbados chegaram. E um dos bêbados quis tomar as rédeas do evangelismo. Ele ficava dizendo assim: é isso mesmo, você tem que crer nessa palavra. Então ele estava tirando o foco do evangelismo. E naquele momento veio uma ideia. Eu botei a mão no ombro dele, tirei ele do evangelismo e fui entender um pouco da vida daquele homem e do porquê ele era um alcoólatra. Enquanto eu puxei de lado, a equipe continuou o trabalho e a dona do bar se derramou em lágrimas. Baixou o som. E mesmo com clientes, ela não impediu a pregação do evangelho naquele lugar. Veja que há uma equipe trabalhando aí. Então, é assim que a igreja deve trabalhar. É assim que você deve estar disposto a fazer a obra evangelística da igreja. No versículo 24, está escrito: no outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. A casa de Cornélio estava repleta de pessoas. Quem estava lá, irmão, segundo o texto? Número 1, o próprio Cornélio. Sim ou não? Número 2, os parentes de Cornélio. Sim ou não? Pode filar, viu? E número 3, os amigos mais íntimos. Há uma pesquisa do Instituto Haggai que diz que, em relação à conversão, numa porcentagem de mais ou menos 46%, os que se convertem por influência de familiares. Você precisa investir em sua família. Não adianta sair. O bairro aqui é qual, pastor Edivan? É Arruda? Água Fria. O Arruda é vizinho, né? Água Fria. Aí você quer ir lá para o Curado 2, Curado 3, ou outro bairro aí, enfim, o centro, para um condomínio fechado que deve ter por essa região. Se a igreja está aqui, e a igreja está aqui, eu não estou falando do templo, eu estou falando de você que é a igreja. Aí você quer ganhar o desconhecido e deixar morrer o pai sem Cristo, a mãe sem Cristo, o irmão sem Cristo, o filho sem Cristo. Isso é uma contradição enorme. Então nessa manhã se impulsione a ganhar a sua família para Cristo, porque dos que se convertem no Brasil, em média 46% é influência de familiares. Então mesmo que o teu pai não goste quando você fala de Cristo, mesmo quando tua mãe vira a cara quando você começa a cantar um louvor, mesmo que o teu marido já te ameaçou de divórcio porque você está amando mais ao Senhor Jesus do que a ele, e ele se ligou nisso, invista neles,
porque em nome do Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E mesmo que eles não se entreguem, mas no juízo final, o juiz vai dizer: ei, seu pai falou de mim para você, o seu filho falou de mim para você, sua esposa falou de mim para você, alguém tão perto, porque você não ouviu? Mas mais ou menos 29% dos que se convertem é por influência de amigos. Primeira coisa, vale a pena investir em relacionamento. Segunda coisa, as suas amizades não são para você ser influenciado por elas. Jovens e adolescentes que estão nesse culto, me ouçam. Suas amizades não é para você ser influenciado, mas é para você influenciar Cristo nas suas amizades. E a terceira coisa, o mundo de hoje que nos quer tornarmos egoístas, centralizados em nós precisamos pensar em construir relacionamentos. Porque diz a Bíblia que quando Pedro chega na casa de Cornélio, não está Cornélio querendo ser salvo, somente salvo e só ele para o céu. A Bíblia diz que estavam os parentes junto com Cornélio e os amigos mais íntimos. Eu sei que é difícil construir relacionamentos em cidades onde elas são mais populosas. As pessoas são desconfiadas. Eu sei disso, porque eu saí de uma cidade de 12 mil habitantes, mais ou menos, onde está o pastor Diego Ribeiro, lá de Quebrangulo, Alagoas, e fui para uma cidade de 600 mil habitantes. Em Quebrangulo eu só não dava bom dia para os postes e para as árvores, porque senão iam me dar um atestado de loucura. Mas eu fiz amizade, irmãos. No possível eu fiz amizades. Em escola, quando tinha dia das mães, chama o pastor, estava lá. Irmão, final de campeonato amador de Quebrangulo, me chamaram e me deram o microfone para fazer uma oração com o carro de som da prefeitura. E eu orei para a glória de Deus. Ainda fui para o vestiário dar uma palavra de Deus para a turma que ia jogar bola. Cheguei no velório de um parente de um irmão da igreja, de um diácono da igreja. Aí estavam esperando a turma que vinha rezar o terço para o corpo ir para o cemitério. A turma que ia rezar o terço não chegou. Sobra para quem? Ô pastor, o senhor pode dar uma palavra? Aí eu tenho uma missionária que tem mala. A missionária é uma beisenzinha. A Bíblia já estava na mala da beis. Só fiz pegar e dar uma palavra de Deus naquele velório. De um jovem que não teve uma vida tão respeitável, mas naquele momento importava os vivos que estavam ao redor daquele caixão, e eu preguei a palavra de Deus naquele momento. Então, queridos, eu construí relacionamentos em velório, campeonato de futebol, de comemoração do Dia das Mães na escola. Você pode e deve, em toda oportunidade, construir um relacionamento. Porque o evangelho fica fácil de você pregar a partir do momento que as pessoas conhecem quem é você e o seu caráter e o seu procedimento. Então, quando você abrir o portão de manhã, que vê o vizinho varrendo a frente de casa, no mínimo dê bom dia para ele. Porque com um bom dia, um dia vai lhe chamar e dizer: ô irmão, você pode fazer uma oração por mim? Irmão, posso contar um problema meu para você? Porque eu vejo que a sua casa tem paz e a minha só vive em tribulação. Então você constrói relacionamentos nas formas mais simples que você possa imaginar. Alguém aqui deve morar em prédio. Você conhece aquela senhora que mora lá há 30 anos. Você mora há uns 5 anos, então ela já lhe respeita e lhe conhece. A senhorinha chega morrendo com as compras da feira. Você chega lá e diz: dê licença, posso levar essa bolsa? Não se preocupe, chegando lá em cima eu passo o álcool 70 na sacola, viu? Você constrói relacionamentos. Aí a partir do momento que você ganha a pessoa para você, aí você leva ela para quem? Para Cristo. Você aponta o Calvário e fica mais fácil dela crer no evangelho que você já creu, antes que ele pudesse crer, ou ela pudesse crer. Amém ou não amém? Então construa relacionamentos. Aracaju, como eu disse, não é o mesmo contexto de Quebrangulo. Mas a vizinha da esquerda, eu já sei o nome dela, é Dona Marlene, policial civil, que diziam que ela não gostava da gente, mas eu fui na porta dela só para dizer que eu era um novo vizinho e que eu queria ser amigo dela. E ela tem me respeitado, eu tenho respeitado ela. Você está vendo que não tem dificuldade para construir relacionamento, irmãos?
faça isso. Porque a sua casa poderá se tornar uma casa de socorro espiritual. E aqueles que acreditam em você poderão acreditar no Jesus que você também crê. Aleluia! E pelo trabalho de grupos de vida que essa igreja tem realizado, eu creio que muitas vidas já chegaram aqui por meio de relacionamentos de amizades e familiares. E se você pensar que o evangelho não é só fé, o evangelho é razão, por incrível que pareça. Eu acho mais fácil entrar num barquinho que tenha 2 remos do que o Isaquias Queiroz, o baiano. Vocês viram ele nas Olimpíadas? Aquele negócio dá trabalho, por isso que o braço dele dá 4 do meu. Porque é assim, irmãos, ó. Mas assim eu acho que é mais leve. Fé de um lado e razão do outro lado. Aleluia! Esse lado aqui pode dizer fé, e esse lado pode dizer razão. O evangelho é fé e razão, razão e fé. Alguém lê Gênesis? A teologia liberal é mestre nisso, de desgraçar muita coisa que a Bíblia coloca como graça de Deus. Dr. Adalto Lourenço tem uma teoria interessante sobre como se fez a mulher. E a ciência hoje, na verdade, imita Deus, porque aprendeu dele as melhores coisas que ela pode fazer pelo ser humano. Deus vai criar a mulher. Faz o que com Adão? Sono profundo. Sabe como se chama isso hoje? Anestesia geral. Aí tira um pedaço da costela de Adão. Porque no osso tem células que de lá podem gerar outro ser. Existe célula óssea, que o ser humano não faz clone, porque o dono da vida é Deus. Mas existe células ósseas lá, que poderiam gerar um outro ser humano no osso. E por isso que dizem que a mulher é uma bênção. Sim ou não, irmãos? Eu não posso falar isso no microfone, né? Senão eu vou arrumar inimizade aqui. Por isso, irmão, você aí que tem essa esposa abençoada, ela às vezes é dura, porque ela veio de algo duro. Mas depois do osso tirado, Deus coloca o quê? Carne. Só fazendo uma correção. Células troncos estão no osso. Correto? Bota carne. Que procedimento cirúrgico é esse? Enxerto, que a ciência faz hoje. Então, existe razão na criação ou não? Além de fé, existe razão, raciocínio para ter trazido a mulher à existência. Esse é o evangelho de Cristo. Razão de um lado e fé de outro. Quando você pensa nos discípulos, e eu por muito tempo fazia uma leitura assim muito superficial da chamada dos discípulos. O mestre chega e diz assim: venha e siga-me. Aí ele está aqui tocando, ele quer lá mais saber de teclado, ele vai entrar comigo no evangelista Timóteo, nem vai pegar as malas, já vai comigo para Aracaju. Aí a mãe vai dizer: meu menino endoidou, conheceu um pastor, e esse pastor acho que é mais doido do que o meu filho, que fez uma lavagem cerebral em 3 palavras: venha e siga-me. Esse negócio é muito louco mesmo, mas vamos dar razão para esse negócio? Cristo comia peixe. A dieta de um judeu tem peixe. E quem gosta de peixe vai em Aracaju, que tem, olha, bom e barato. Se Cristo comia peixe, ele comprava peixe de alguém. Possivelmente, a mercearia dos 4 discípulos era onde Cristo comprava. E sempre pagava. E nunca trouxe problema onde os 4 pescadores da equipe de Cristo vendiam seu peixe. Quando o Cristo veio chamá-los, eles já conheciam Cristo há muito tempo. Um cliente fiel. Você sabe daquele cliente que entra num ambiente e parece que um brilho diferente toma conta do lugar, e alguém pergunta assim: você é evangélico? Então Cristo chegava para comprar peixe aos pescadores e eles percebiam algo diferente. Judeu pagava imposto na época do Senhor Jesus ou não?
Possivelmente o Senhor Jesus ia lá na alfândega e entregava a moeda a um homem chamado Levi. Porque na alfândega, segundo Josué e Irion, eram 260 homens sentados, 130 de um lado, 130 do outro, mesma roupa, mesmo tamanho de barba, assim, parecendo, como a gente brinca, japonês, tudo igual. Mas ele acertou em um, em meio de 260, e disse assim: venha e siga-me. Na mesma hora, aquele homem deixa um emprego de nível federal, da Receita Federal da época, e segue um homem chamado Jesus de Nazaré. Tinha razão, porque Cristo nunca deixou de pagar imposto. Tanto que ele disse, como disse o pastor Jadson ontem: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto os judeus iam lá com cara feia, porque para um judeu, um cobrador de impostos era um traidor da pátria, Cristo chegava sorrindo. Aqui, Levi, a minha moeda, a moeda lá de casa. Então, Levi não seguiu a qualquer um. Já havia um tempo de relacionamento entre Levi e o Senhor Jesus Cristo. Então, evangelho é fé, mas evangelho é razão. Então, as pessoas com quais você se relaciona não vai seguir você só pela sua fé. A razão do dia a dia vai revelar a Cristo muito mais do que as palavras que você possa expressar para elas relativas à palavra de Deus. Eu aprendi uma frase dias atrás, eu estou assim, reprisando ela onde eu posso. Pregue, se preciso, fale. Você pode dizer comigo: pregue, se preciso, fale. Quando a gente pensa em evangelismo, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Talvez um folheto e dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu conheço um pastor, um amigo meu, o pastor Alisson, da Igreja Batista lá em Riachuelo, pastor auxiliar ali em Sergipe, e ele por um tempo prestou serviço a uma prefeitura, uma das prefeituras do estado de Sergipe. O motorista um dia perguntou assim: irmão, eu acho que você é evangélico. Por que você assim é tão calmo, tão tranquilo? Você não fica tentando me tornar igual a você à força? E ali surgiu uma conversa: sim, por que você está perguntando isso? Eu sou evangélico, sou servo do Senhor. Não, porque eu já andei aqui com pessoas também evangélicas, mas meu irmão, era uma pressão tão grande. Lembre, pregue, se preciso, fale. A gente quer falar achando que está pregando. Viva uma vida de piedade diante de Deus. A tua piedade vai chamar a atenção do mundo. O mundo da tua rua, o mundo da tua vizinhança, o mundo do prédio onde você mora, o mundo do condomínio onde você mora. E depois de pregar, aí vão lhe chamar, aí você vai falar. E quando falar, o Espírito de Deus vai falar através das suas palavras. Pregue, se preciso, fale. Para nós concluirmos aqui nesta manhã, é que a casa de Cornélio era uma extensão daquilo que poderia ser a casa de Deus, já que Cornélio não era um judeu, mas ao que tudo indica um prosélito, né, pastor Fábio Rogério? Porque ele tinha uma vida piedosa como um judeu. Até as esmolas, que judeu geralmente tem a prática de oração, jejum e esmolas, chamou a atenção de Deus na vida de Cornélio. E uma coisa interessante é perceber que Cornélio em sua casa orava. Olha o versículo de número 30. Cornélio respondeu, versículo 30: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava fazendo o que, irmãos? Aonde? Aqui em casa. Agora eu posso até confrontar a mim mesmo e a você, mas é necessário. Nossa casa precisa ser a extensão da casa de Deus. Aqui você ora, então você precisa orar na sua casa. Aqui você lê a Bíblia,
então na sua casa você precisa ler a Bíblia. Aqui você estuda a Bíblia, então na sua casa você precisa estudar a Bíblia. Aqui você louva a Deus, então você precisa louvar na sua casa. Parece coisas simples, mas tem hora que a nossa casa não está sendo a extensão da casa de Deus. E aqueles que julgam esta casa desnecessária são aqueles que geralmente mais estão fracos na fé. Eles dizem assim, presta atenção, olhe para cá. E para ler a Bíblia eu preciso ir para o templo, Esse que diz isso é porque ele não está lendo no templo, ele não vem nem para ler aqui, então dificilmente ele lê lá. E para orar? Quem disse que para orar eu preciso de um culto de oração? Você está em casa me vendo. Se você diz isso é porque você não está nem orando na casa de Deus, então dificilmente você ora em casa. E começa a julgar esse lugar desnecessário para a sua fé. Não faça isso. Até o louvor, irmãos. Às vezes a gente está em casa vivendo tribulações que poderiam ser vencidas numa atitude de louvar a Deus. Porque o louvor deu vitória ao povo de Deus sem eles precisarem de armas. E eu conheço um corinho que diz: batalha do crente se vence com louvor. Batalha do crente, ele vence com louvor. Batalha do crente, ele vence com louvor. Pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Você vai ver que quando você começar a cantar, o maridão vai chegar em casa e vai dizer: amor, tem uma coisa especial aqui hoje. O que foi? Você não está reclamando de nada, você está louvando a Deus. Eita bênção. Marido mal-humorado, se começar a cantar, ele vai sorrir. Quando você vê seu marido assim mal-humorado, a gente tem uma caixinha do nada, que tem hora que a gente quer ficar na caixinha do nada, mas família às vezes não deixa a gente estar na caixinha do nada. Quando você vê seu marido muito estressado, você diz: amor, faça o seguinte, vá lá para o quarto, cante um hino. Quando ele começar a cantar, é a extensão da casa de Deus dentro da minha própria casa. Uma leveza no ambiente vai chegar, porque quem chega quando a igreja louva é o Espírito de Deus que quer estar com a igreja dele. Então louve. Faça da sua casa a extensão da casa de Deus. E se você me permitir, vamos melhorar o nosso vocabulário, porque isso é difícil de corrigir algo que já está impregnado no nosso dicionário. A gente diz o quê? Hoje eu vou para a igreja. Mas na verdade você não vai para a igreja. Você vai para o templo. A igreja é você. Hoje na igreja teve um culto, não, hoje no templo eu cultuei de uma maneira muito especial, e por isso que Deus recebeu lá no céu. E os irmãos também adoraram, porque a glória de Deus que se manifestou não só foi em mim, foi na igreja toda. Eu sei que é difícil corrigir o nosso dicionário, que já está assim. A gente confunde o corpo de Cristo com o templo, e a gente usa a palavra que é para o corpo de Cristo referindo-se ao templo. Mas faça da sua casa a extensão da casa de Deus. O que você vive aqui, não deixe morrer aqui. Porque se você deixa morrer aqui, sabe o que estamos nos tornando? Religiosos. E nós não fomos chamados para sermos religiosos. Nós somos chamados simplesmente para ser discípulos do Senhor Jesus. E o discípulo, onde vai, o evangelho vai com ele. E o dono do evangelho vai com ele por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando essa igreja. Louva a Deus pela vida do pastor Edvan Menezes, nosso
vice-superintendente geral, pela oportunidade que nos foi dada de ministrar a palavra do Senhor aqui nessa manhã.